Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Abel Ferreira. Ele conseguiu de novo. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Se você quiser, puder, vire membro do canal do VSR, fazendo sua assinatura, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Você tem acesso a mais conteúdo, contribui com o crescimento do canal e ainda pode participar dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. Você conversa comigo, troca aquela ideia sobre futebol. Estou gravando esse vídeo na noite de domingo, quando o Palmeiras, já podemos dizer que é campeão brasileiro, né? Porque para o Palmeiras não ser campeão brasileiro de 2023, ele teria que perder para o Cruzeiro na última rodada e ver o Flamengo tirar 15 gols de saldo de diferença ou o Atlético Mineiro tirar 8 gols de saldo de diferença. Então, futebolisticamente, o Palmeiras já é campeão brasileiro, ainda que matematicamente ainda haja uma possibilidade dele perder esse título. E esse título, para mim, é o título mais impactado pelo Abel Ferreira de todos os títulos que ele conquistou nessa vitoriosíssima carreira e trajetória dele no Palmeiras, né? Porque esse é um título em que o Abel Ferreira precisou fazer todos acreditarem, mesmo quando o normal, o indicado era não acreditar. É um título que o Abel Ferreira, por algumas vezes, chegou a dizer que já era do Botafogo, e imagino que em algum momento ele acreditava nisso de verdade, porque acho que todos nós acreditamos. Em outros ele continuou falando porque acho que fazia parte do processo e fazia parte de tornar as coisas mais leves. Acho que no caso do Palmeiras, menos pesadas, né? E acho que passa muito por isso, né? Em primeiro lugar, o Abel fechou o seu grupo e blindou o seu grupo de tudo que não fazia parte do grupo de trabalho. E esse tudo inclui a diretoria, tá? Em alguns momentos o Abel blindou o grupo do Palmeiras, inclusive da própria diretoria do Palmeiras, metida em vários assuntos correlatos de pouca importância para o futebol, mas preocupada com eleição, com jogo político, com relação com torcida organizada, enfim, com uma série de questões, e o Abel blindou todo mundo, e a partir dessa blindagem ele começou a achar as soluções que ele precisava achar. E ele fez isso ao longo do ano inteiro, tá? O Abel achou essas soluções ao longo do ano inteiro, começando lá no início, lá em janeiro, puxando o Zé Rafael para ser primeiro volante, recuperando o Gabriel Menino e dando confiança, dando espaço para o Endrick, lá ainda no começo de janeiro. Depois ele precisou fazer isso de novo porque foi perdendo jogadores. Primeiro perdeu o Murilo machucado, aí teve que arrumar uma situação com o Luan, recuperar o Luan, teve que usar o Piquerez eventualmente como terceiro zagueiro. Aí depois ganhou, aí sim ganhou reforços que não era especificamente os reforços que ele queria, e não foram os reforços que ele precisava, né? Ele não ganhou o primeiro volante do nível que ele perdeu, ele não ganhou um criador de jogadas como ele perdeu no Scarpa. Ele ganha o Richard Rios, que acho que teve um impacto importantíssimo no time, mas era mais uma aposta, e ele ganha o Arthur, que era um jogador com uma outra característica, né? Ele até fez um bom uso por algum tempo, mas era um jogador de outra característica. E aí ele perde o Gabriel Menino e antes disso tinha perdido o Dudu. Ele simplesmente perdeu o jogador mais responsável pelas adaptações, mais responsável pelos ajustes que o Abel precisou fazer e fez ao longo do ano. Ele perdeu esse jogador. Aí você vai dizer, pô, mas o Dudu fez uma temporada bem abaixo. É uma temporada bem abaixo do que a gente se acostumou a ver o Dudu entregar. Mas era uma temporada cuja entrega do Dudu
o que ele estava entregando fez muita falta para o Palmeiras. E a gente viu isso na Libertadores da América. Então, assim, a perda do Dudu foi um baque gigantesco para o Abel. Ainda que o Dudu não estivesse sendo o Dudu que já foi, ele perdeu o jogador que mais compensava os ajustes e as soluções que o Abel tirava da cartola, e ele tirou. E assim, o Palmeiras teve muitos problemas nesse período pós-Dudu. Algumas soluções funcionaram, como o Marcos Rocha de lateral, o Mike de ponta direita. Outras não funcionaram, como trocar o Arthur de lado. E isso acabou custando ao Palmeiras, até por um pouco de teimosia, talvez, do Abel, acabou custando uma vaga na final da Libertadores. Acho que hoje, na reflexão do Abel, não sei, acho que é uma boa pergunta para se fazer. Acho que a eliminação do Palmeiras da Libertadores, com aquela sensação do Abel tá dando menos minutos do que o Endrick merecia, acho que ela é um ponto de virada também para um Palmeiras que foi eliminado da Libertadores, tendo todas as ferramentas para passar, mas que isso gerou a recuperação do Campeonato Brasileiro. E aí o Abel reviu alguns dos conceitos dele, o primeiro com o próprio Endrick, o segundo com o próprio Breno Lopes, que foi um jogador muito útil nessa reta final de recuperação do Palmeiras, e o Abel chegou a fazer uma reflexão de dizer que ao longo dessa passagem, ou ao longo dessa trajetória, foi injusto algumas vezes com o Breno Lopes, que por um acaso fez o gol do que eu imagino, do que eu considero o gol do título, no 1-0 contra o Fluminense no Allianz Parque. E o Abel, ao fazer esses ajustes, ao fazer essas reflexões, ao fazer essas concessões, talvez uma palavra, foi o que possibilitou o Palmeiras de arrancar. E sempre com pano de fundo, o fazer todo mundo acreditar. Sempre como pano de fundo, não desistir. Sempre como pano de fundo, a resiliência. A resiliência do jogo símbolo desse título, que é o do 3-0, tomando um vareio, não foi só 3-0, foi 3-0 o Botafogo no primeiro tempo, tomando um vareio de bola. O Botafogo foi muito superior ao Palmeiras para um 4-3 antológico, um 4-3 histórico, que sai com o título, o 4-3 deixa de sair da categoria de mais um grande jogo da história do Palmeiras, como passa a ser o jogo que marcou o título brasileiro. O jogo símbolo, o jogo da virada para ser campeão brasileiro mais uma vez, que é o 4-3 contra o Botafogo, no símbolo de acreditar, não desistir, resiliência. E assim, o Palmeiras foi com uma campanha espetacular na reta final, uma campanha nessa reta decisiva, uma campanha de 9 jogos e 8 vitórias. Ele só perdeu um jogo, que foi o 3-0 para o Flamengo no Maracanã, e um jogo que poderia dar uma sacudida, que foi uma derrota dura, com o Flamengo sendo bem melhor que o Palmeiras, mas dentro desse aspecto de fazer ajustes, de adaptações, de achar soluções, o Palmeiras superou isso facilmente. No jogo seguinte já estava de novo no seu jogo de resiliência, no seu jogo de eficiência para aproveitar. E assim o Palmeiras chegou para ser campeão brasileiro. Por quê? Porque se mostrou o time mais pronto para aproveitar as oportunidades deixadas pelos rivais. Claro, muito marcado o Botafogo, mas não foi só o Botafogo. O Flamengo deixou oportunidades, o Flamengo foi derrotado por um Santos de virada, o Santos que brigou para não cair até o fim, não sei como é que vai terminar. O Flamengo foi derrotado pelo Grêmio de virada num jogo em que ele era muito superior.
O Atlético Mineiro, na reta final, o Atlético Mineiro perdeu um jogo para o Cruzeiro, que era a pior fase do Cruzeiro talvez. Mas é clássico, tudo bem, tira esse. O Atlético Mineiro empatou com o América Mineiro, num jogo em que ele só empatou porque fez o gol no fim, porque fez uma partida muito ruim, e tomou uma virada para o Coritiba em casa, já no momento que o Atlético estava virando. Então, assim, na hora do vamos ver, o Palmeiras mostrou assim, vocês vão vacilar, eu vou aproveitar. E aproveitou. E isso tem muito a cara do Abel Ferreira. O Abel Ferreira fez história e faz história no futebol brasileiro porque ele consegue fazer todo mundo que está ao seu redor acreditar que é possível. Até quando o mais fácil e o mais normal é não acreditar. E isso é muito mérito do Abel Ferreira. Isso é muito mérito de um cara que mudou a história do Palmeiras e mudou a história do futebol brasileiro nesse princípio de década, desde que ele chegou. Então, esse título, ele tem muito a cara do que o Abel Ferreira prega e do que o Abel Ferreira projeta em cima dos seus comandados. Esse título, para mim, é o título que mais tem a cara do Abel Ferreira de todos que ele ganhou, e olha que são bastante. E agora, o que vai ser do futuro dele? Não faço a menor ideia. Ainda tem o jogo da última rodada contra o Cruzeiro, depois não sei o que o Abel vai pensar, não sei se ele fica, não sei se ele vai, mas o Abel já fez história no futebol brasileiro e o Abel faz história no futebol brasileiro. Até quando? Precisamos ver. Quero te ouvir o que você tem a dizer desse título brasileiro do Palmeiras. Diz aqui embaixo nos comentários. O resto é ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí no grupo de WhatsApp, Telegram. Se quiser ou puder, vire membro do canal do VSR. A sua assinatura não seja membro aqui embaixo ou aqui em cima. Se você trabalha com jornalismo esportivo, quer fazer uma mentoria individualizada comigo, só um trabalho eu e você, tem a mentoria sobre jornalismo esportivo, a mentoria do VSR. O link também está aqui na descrição, beleza? Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.